Meu bem, meu mal, bênção ou maldição? Domingo passado nós nos baseamos naquele texto de Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 6, a qual aquele texto está inserido dentro do contexto do Sermão da Montanha, onde diz o texto: não julgueis para que não sejais julgados, da mesma forma que medireis, vós sereis medidos também. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito de Jó. Mas antes, eu me lembrei, meus irmãos, quando eu estava no preâmbulo da mensagem, quando eu estava escrevendo, eu me lembrei de uma história de Sócrates. Essa história de Sócrates, ela é conhecida como as três peneiras. Dizem que Sócrates estava lendo um livro e um jovem rapaz, um conhecido dele, veio então até ele e disse assim: Sócrates, preciso falar algo de alguém para você. Aí ele perguntou para o rapaz e disse assim: você conhece as três peneiras? E o menino ficou meio que indignado a respeito disso. E a primeira peneira que Sócrates apresentou para aquele rapaz chama-se verdade. Sócrates perguntou para aquele rapaz assim: isso que você vai me dizer, isso que você vai me contar, você ouviu falar ou você viu? O que aconteceu? Você viu ou você ouviu o que você vai me relatar? E ele ali ficou estagnado, não soube falar, nem responder aquilo que Sócrates tinha perguntado. Depois Sócrates faz outra pergunta para o rapaz: o que você vai me contar? Isso vai construir ou destruir? Seria a bondade. A primeira que ele pergunta se era verdade o que ele ia contar. Segundo, se seria uma coisa boa, se iria construir ou desconstruir. E a terceira pergunta que ele faz desta peneira se chama necessidade. Convém você me contar? Resolve alguma coisa você me contar? Ajuda o planeta se você me contar? E a história diz que aquele rapaz então abaixou a sua cabeça e foi embora. Será que quando alguém vai contar algo para a gente, será que a gente usa como padrão essas três peneiras? Será que não seria bom nós perguntarmos à pessoa primeiro: é verdade isso que você viu? Ou você ouviu falar? 2, vai construir ou vai destruir? 3, há necessidade? Vai ajudar em quê? Quando nós falamos mal do nosso irmão, nós falamos mal de Deus. Sabia disso? Porque o nosso irmão é filho do Deus Altíssimo. E quando eu falo dele, eu não estou falando dele. Primeiramente estou falando de Deus que o criou. Hillel, um judeu contemporâneo de Jesus, dizia que ele usava esse método, né? Então a nossa boca, meus irmãos, não pode sair bênção e maldição. Não sai, meus irmãos, de um chafariz água doce e água amarga. Ou é doce ou é amarga. Não tem como sair os dois. E nós vemos nesse texto que nós acabamos de ler agora, falando a respeito de Jó. Jó, ele passa por momentos difíceis, inóspitos. Vivia um momento muito ruim, muito turbulado na sua vida, tribulação na sua vida. E ele conseguiu dominar tudo, mas não conseguiu dominar a sua língua. Ele queria, porque queria descobrir da onde que vinham os problemas, da onde vêm as dificuldades. Ele queria saber onde foi que ele errou. Ele conseguiu dominar tudo, mas não conseguiu dominar a sua língua. Muitas vezes nós conseguimos dominar
conseguimos dominar as nossas palavras. Até o momento que ele diz assim, e aí já está terminando o livro de Jó, quando ele diz: olha, Senhor, sei que tudo podes, que o Senhor é soberano, que tudo está sob o seu poder, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Foi o que ele disse para Deus, mas agora ele descobre: olha, eu consegui dominar tudo, menos a minha língua. Ele queria saber o porquê de tanta aprovação na sua vida, o que ele tinha feito, e ele se questionava por causa disso. E ele, como eu e como você, pode de fato dizer assim: língua, meu bem, língua também, meu mal. Nós temos responsabilidades sobre aquilo que falamos, sobre aquilo que dizemos. Responsabilidade nossa. Nossas palavras, elas têm que ser pensadas antes de você falar, antes de você agir. Primeiro nós falamos, depois nós agimos. E ele pede perdão a Deus: Senhor, eu falava de coisas que eu não entendia, que eu não sabia. Quantas vezes nós queimamos as nossas línguas por falar demais? Essa semana eu pequei. Confesso para a igreja que essa semana eu pequei, que os irmãos vão ver depois. Essa semana eu pequei. E é interessante que todas as vezes que o pastor prega, ou que o pastor, Deus coloca uma nova série de mensagens no coração do pastor, primeiro Deus quer falar comigo, quer trabalhar comigo, depois com os irmãos. E domingo foi o início da mensagem: língua, meu bem, meu mal, bênção ou maldição. Eu conheço um rapaz que até então eu nunca tinha visto esse rapaz pessoalmente. Nós fazemos negócios juntos, mas eu nunca tive o prazer de conhecê-lo. Paulo Mepa é o nome dele. Meus irmãos, um jovem empreendedor, riquíssimo esse rapaz, servo do Deus Altíssimo também. E sempre ele tira foto, meus irmãos, eu vejo os status dele. Ele tem lá uma Dodge Ram, uma caminhoneta, ele tem uma Land Rover, sempre atrás da casa dele tem uma piscina, sabe? E eu olho para a vida desse Paulo Mepa, eu olho assim as coisas. Algum problema aí, Monaes? Monaes, algum problema, irmão? Está traduzindo? Ah, tá bom então. Continua traduzindo. Aí o que acontece, meus irmãos? Ele está entendendo? Está entendendo, meus irmãos? Está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo, irmão Lécio? Tá bom? Obrigado, viu? O que acontece, meus irmãos? Este Paulo Mepa, quando eu vejo ele lá nas ostentações dele, eu falo assim: puxa, como eu queria ser o Paulinho. Olha, dá uma olhada, né? Olha o que ele tem. A gente tinha esse costume, né? Olha que bonito, olha o que ele tem, olha que caminhoneta bonita, que carro, olha que piscina, que bacana, né? E me parece que aquele homem não tem problemas financeiros, é um excelente empreendedor. E na segunda-feira eu ia conhecê-lo, Paulinho, pela primeira vez no dia. Ele estava ansioso para me conhecer e eu estava ansioso para conhecer o Paulo. E eu cheguei mais cedo lá, ele não estava, fiquei aguardando lá na empresa dele. De repente, meus irmãos, entra uma Land Rover, a coisa mais linda do mundo. Aí o funcionário dele falou assim: olha, o Paulo chegou, né? Eu falei: hoje eu vou conhecer o Paulo. Quando a Land Rover chegou, meus irmãos, desceu alguém da porta, né, do passageiro, abriu o porta-mala e pegou uma cadeira de roda, né, e levou até ele, né,
E ele com muita dificuldade, eu vendo ele com muita dificuldade, ele saiu ali do banco do carro, todo adaptado, e foi para a cadeira de rodas. E ele veio ao meu encontro. Quando eu olhei o Paulinho, que eu cumprimentei ele, quando eu vi a situação dele, né? Depois ele me contou por que ele era um paraplégico. Eu disse para Deus: eu sou um linguarudo, eu sou um fofoqueiro. A série de mensagens que o Senhor colocou no meu coração é para mim, porque eu queria ser o Paulinho um dia. Eu um dia olhei para o que ele tem e falei assim: puxa, que bacana, que legal. Mas eu não imaginei a situação, quem era ele de fato. E nós depois começamos a conversar, ele começou a contar a história dele. Com o filho dele, que hoje tem 12 anos de idade, com 2 meses, a criança tinha, ele levou um tiro na espinha. Com 2 meses que tinha a criança, ele ficou paraplégico. Eu disse para Deus: eu sou um linguarudo, eu sou um fofoqueiro, porque em algum momento eu queria ser igual Paulinho, mas eu não conhecia a vida do Paulinho. E é assim, meus irmãos, que nós vivemos, é assim que a gente vive. A gente muitas vezes critica sem saber, a gente fala mal sem conhecer a história, a gente acha bonito, mas não sabe o preço. Nós somos assim, nós devemos prestar atenção mais nas coisas. Eu saí de lá falando assim: eu não quero ser o Paulinho, pela situação, mas até então, não conhecendo a história dele, eu queria talvez ser ele. E muitas vezes nós queremos ser as pessoas, mas não sabemos o preço que as pessoas pagam por ser elas. Quer ver uma expressão que eu não gosto dessa expressão? É quando eu pergunto para alguém se ele está bem, e a pessoa às vezes tem o costume de falar assim: não estou bem como você, mas eu estou bem. Você sabe a minha situação? Você sabe a sua situação? Nós temos esse costume muitas vezes: não estou tão bem como você. Você sabe a minha situação? Eu sei da sua situação. Existe um ditado antigo que o peixe morre pela boca. E muitas vezes nós morremos por aquilo que nós falamos. E às vezes falamos muito além do que nós deveríamos falar. E as nossas palavras, como diz o sábio judeu, nossas palavras são como flechas na mão de um guerreiro que depois de lançadas não tem mais como pegar. E nós muitas vezes ferimos as pessoas com as nossas palavras. Muitas vezes não falamos, mas pensamos, e Deus condena. Isso é maledicência, isso é pecado. E como servos de Deus, precisamos trabalhar com isso. Jó então ele diz para Deus: olha, eu falei aquilo que eu não sabia, eu peço perdão ao Senhor, porque aquilo que eu disse, eu não sabia, e o Senhor pode todas as coisas. Foi o que ele disse. Ele também responde ao Senhor, disse assim: olha, antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, e hoje eu te conheço de andar junto. Existe um sábio que diz o seguinte: que você não pode falar mal de uma pessoa sem antes comer 1 quilo de sal com ela. Não pode, né? Não pode. Quando é que Deus vai começar nos usarmos? Quando em primeiro lugar a gente tiver domínio sobre as nossas palavras. A gente condena, a gente fala de uma forma metafórica, a gente fala língua, mas não é a língua, é a nossa mente. Uma das coisas que Jesus disse, que o coração, que a boca fala o quê? O que o coração está cheio. Jesus disse isso. A língua fala o que o coração está cheio.
Exercite isso, meus irmãos, um pouquinho. Que você possa crescer nesta área. Que nós possamos ser mais crentes, mais misericordiosos, bondosos, usar as 3 peneiras. Eu conheço um monte de gente que outrora era implacável com os outros e hoje se encontra na mesma maneira ou pior. Deus precisa trabalhar para ensinar. E quando Deus coloca a mão, nem o homem consegue agir a favor de tal pessoa. Que você não possa servir a Deus apenas de ouvir falar, mas que você possa servir esse Deus de andar junto. O apóstolo Paulo diz, meus irmãos, que aonde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou o que, meus irmãos? A graça. Não é por isso que ele está dizendo assim, vai, peca. Um dia desse eu estava conversando com um pastor, ele estava dizendo assim, por que será que na linhagem de Jesus teve que ter uma prostituta? Por que será que na linhagem de Jesus teve que ter um assassino? Por que a linhagem de Jesus teve que ter tantas coisas, passado homens tão ruins? Ele deu prova para nós, meus irmãos, que devemos ser humildes, que devemos nos quebrantar. Ele nos deu prova, meus irmãos, que o homem não é absolutamente nada, e que se nós formos alguma coisa, somos pelo Espírito Santo de Deus. A sua cruz nos atrai. Sua palavra nos atrai. Nós vemos então que Jó diz, olha, falei de coisas que não sabia, falei de coisas que não entendia. Se eu pudesse voltar atrás, eu não diria essas coisas. Não falaria essas coisas. Quando eu vi aquele jovem de 35 anos, paraplégico, eu olhei assim e falei, como a gente fala bobagem. Como que o Senhor precisa trabalhar no meu coração. Como eu preciso ouvir da voz do Senhor. Porque eu fiz uma visão de alguma coisa que eu estava vendo, eu não estava acompanhando, eu apenas via de fato. E nós julgamos as pessoas pelos nossos olhos. O apóstolo Paulo diz e nos ensina que nós não devemos andar por vista. Sabe o que é andar por vista? Andar por vista é olhar vendo a vida dos outros, vendo as coisas alheias. Isso é andar por vista. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos andar por fé. O apóstolo Paulo ensina isso na tua palavra, que nós devemos andar por fé e não por vista. Se algo chama a atenção do coração desse Deus, é um coração misericordioso. No Salmo 51, Davi, quando ele confessa o seu pecado, ele diz, olha, sabe uma coisa que Deus não despreza? É um coração compungido, um espírito quebrantado. Esse Deus não despreza. Que nós possamos guardar isso nos nossos corações. Jó, um homem fantástico, porém não conseguiu dominar também a sua língua. E ele diz no versículo 6, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Sabe qual que é a figura que eu vejo aqui, meus irmãos? Uma figura pujante que eu consigo ver aqui. É quando eu e você fala mal de alguém, fala, você sabia que fulano fez isso? Fala isso para alguém, e aquele alguém pega a pessoa que você falou, coloca diante de você, e fala assim, fala agora o que você disse. Aí eu falo, não, o que aconteceu isso com você? E a pessoa fala assim, isso não é verdade. Você fica com aquela, graças a Deus comigo não acontece essas coisas, né? Você fica com aquela com aquela cara, mas eu ouvi falar. É desse mesmo modo que Jó se coloca agora. Ele coloca a sua cara na cinza, no pó. Ele não tem coragem de olhar para Deus. Ele não tem coragem de lembrar dos pensamentos que ele tinha em relação a Deus.
A sua vergonha é tanta que ele não consegue olhar para o Senhor. Ele coloca a sua cara no pó e na cinza. Ele não tem coragem de olhar para Deus do que ele imaginava a respeito de Deus. Por isso que ele diz: Senhor, eu me arrependo do que eu disse. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu só conheci de ouvir falar. Hoje eu sei quem tu és. Hoje eu te conheço. Meus irmãos, soube de alguma coisa, ouviu falar, vai até o sermão, converse com ele, ora por ele. Isso é igreja, meus irmãos. Isso é ser servo de Deus, do Deus Altíssimo. Eu não comungo dessa expressão: ah, lá fora tem pessoas melhores do que aqui dentro. Não. As melhores pessoas da sociedade estão aqui, com todos os efeitos. São você. Amém. Pessoas que amam, pessoas que têm misericórdia. Ah, eu abri o meu coração para falar com um amigo da fila o que estava acontecendo comigo. Não. Ainda existem pessoas verdadeiras, ainda existem crentes no Senhor Jesus. Eu creio nisso. Nunca ande só. Tenha amigos, converse, se relacione com pessoas. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Só iremos vencer a tempestade quando estamos juntos. Há um ditado que diz: é melhor só do que mal acompanhado. Mal acompanhado, ímpio. Que um servo de Deus é uma boa companhia. Se eu estou de pé, primeiramente Deus, e depois pelos grandes amigos que eu fiz na minha caminhada, tirando a minha família. Como é importante termos amigos que irão testemunhar de você, amigos que irão testemunhar de mim. O Edson não, a Júlia não, Lucas não, Flávia, Flávia, eu vou perguntar para ela. É assim que nós devemos. Só seremos igreja de verdade quando a Bíblia não estiver apenas debaixo do braço, mas dentro dos nossos corações. Se um dia eu precisar de uma cesta básica, eu peço na igreja, eu peço com crente. Se um dia eu precisar de dinheiro emprestado, eu peço com crente, eu peço com servo de Deus. Jamais eu posso comparar alguém aí de fora que não foi lavado pelo sangue remido do Cordeiro de Jesus Cristo, igual a um de vocês. Jamais. A minha oração nesta noite, o meu pedido nesta noite, é que você não conheça o nosso Deus apenas de ouvir falar, mas que você possa caminhar juntamente com Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Fecha seus olhos. Oh, Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Palavra essa que tem me educado. Palavra essa que tem trabalhado no meu coração. Palavra essa que certamente não voltará vazia. Que nós possamos aprender, ó Pai, com essas 3 peneiras. Que nós possamos aprender, ó Deus, o que é verdade, o que é bondade e o que é necessidade nas nossas vidas. Como o teu servo Jó, que agora, ó Deus, caminha com Deus, caminha com o Senhor, não apenas por ouvir falar, mas agora de caminhar juntos. Que essa igreja possa continuar sendo uma igreja amorosa. Que essa igreja possa continuar sendo uma igreja misericordiosa. Que essa igreja, Pai, possa continuar sendo uma igreja bíblica. Ó Pai querido, que todas as vezes que nós reunirmos aqui, seja para te adorar, que o Senhor possa ouvir as nossas orações. Transforma a minha vida, transforma a vida do meu irmão, em nome de